Pais queridos, estamos iniciando mais um momento da ministração da palavra. Deus tem uma palavra poderosíssima para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Amém? E o texto que eu vou tomar como base, como eu estou sem espaço aqui na bancada para colocar mais a Bíblia Sagrada aqui nesse espaço, eu farei a leitura, no Salmo 118, versículo 22, diz: A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Me parece que fizeram uma avaliação e se rejeitaram é porque não acharam apropriada, não acharam digna, não acharam a altura, não achavam ajustável, propícia. A leitura que esses construtores aqui do texto do Salmo 118, 22, eles olharam a pedra com desapreço. Isso tirou o valor da pedra? Não tirou. Isso mudou a trajetória da pedra? Não mudou. Isso alterou os desígnios do que Deus tinha reservado para aquela pedra? De maneira alguma. E como é o nome dessa pedra? É Jesus Cristo. Então, o texto está dizendo que rejeitaram a Jesus. Desde Isaías, desde o Novo Testamento todinho, em todo o tempo, as pessoas rejeitaram a Jesus. Ainda hoje é uma realidade. As pessoas rejeitam, muitas pessoas rejeitam a Cristo Jesus, né? A minha equipe sou eu mesmo. Estou com alguns aparelhos ligados aqui. Então, os construtores rejeitaram a pedra angular. Né? O Salmo 118, 22. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de tudo. Isso foi feito pelo Senhor. E é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Quando a gente se depara com esse texto, ninguém gosta não reagimos bem à rejeição, ninguém. Nem criança, nem pré-adolescente, nem adolescente, nem adulto. Idoso, então eu na qualidade de barba branca, posso lhe garantir, ninguém reage bem à rejeição. É muito difícil. Quer ver um negócio que a gente fica desconfortável, é a gente se sentir rejeitado. É desconfortável, é desalentador, é desanimador. E a gente, uma vez quando a gente é rejeitado, a gente começa a se analisar e chama para a gente um monte de culpa e responsabilidades e dores que não era para estar no pacote. A rejeição é previsível. Por quê? Porque eu acabei de ler no Salmo 118
a partir do 22 até o 24, diz: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante. Ora, se aqui está falando de Jesus desde o tempo do Salmo, quer dizer, 1000 anos antes já estava falando, haverão de rejeitar Cristo Jesus. Isso tirou a importância, não, ele será mais importante. Ah, mas esse texto era só para Jesus. Aí ele diz: esse é o dia da vitória de Deus, o Senhor, que seja para nós, vocês, eu, um dia de felicidade. Gosto de falar. Quem da gente não foi rejeitado, né? Quem da gente não guarda. A gente diz: não, nem me importa, não importa, importa sim, importa. Eu nem ligo, eles me rejeitaram, mas eu sou mais forte, mas lá por dentro você não fala, não está resolvida, mas essa noite vai ser resolvida dentro de você. E nessa trajetória que tenho pregado, né? São quase 30 anos pregando, eu creio no poder de Deus trabalhando de dentro para fora. Começa um milagre por dentro de você, dentro da sua natureza física, alma, corpo, espírito, e transborda, igual a fonte, né, do poço lá que a mulher samaritana, e salta para toda a vida eterna. Né? Então, começa dentro da gente a cura, a manifestação do poder de Deus, o saneamento, a limpeza do Espírito Santo de Deus. É tão maravilhoso dizer que o Espírito Santo de Deus limpa, né? Porque às vezes a gente diz: não, nem me impressa, mas está gravado, lá na gavetinha está lá. Ou então pode ter sido uma coisa recente. A rejeição se dá quando a gente perde o emprego, quando rejeita o trabalho do colégio, quando rejeita a nossa nota, a nossa prova, dentro da família, dentro do namoro, do noivado, do casamento. Existem rejeições nas amizades, né? As pessoas: me trocou a minha amizade por fulano, porque apeteceu mais aos olhos dos outros. E a gente diz: não, tá tudo bem, vai em frente, mas lá por dentro algo precisa ser tratado. E nessa noite Jesus Cristo vai tratar com você, né? Então, por que acontece essas portas fechadas, essas rejeições? É porque cada um da gente tem propósitos e desígnios diferentes, e todos eles grandiosíssimos da parte de Deus. Ah, pastor, mas todo mundo vai ter sucesso? Em Cristo, sim. Amém? Em Cristo, sim. Os propósitos de Deus não é para ser fracassado. Os propósitos... Mas vai ser todo mundo milionário? Não, aí eu não sei nem pregar a respeito de milionário. Entendeu? Você procura outra instrução. Aqui fala, eu falo do que eu creio e tenho estudado durante 30 anos a respeito da vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Tá certo? Então, e por que a gente... eu vou... como é que se diz quando passa as contas? Vamos dizer, né? Tem um ditado português de Portugal, né? Que quando fala um rosário de contas, né? Desfilar. Desfilar. Desfilar não é caminhar, passear para desfilar, não é assim. Desfilar eu vou passando algumas verdades entre os nossos dedos, os nossos olhos, as nossas mentes. Então, por que é que naquele casamento tão desejado, aquele namoro, aquele emprego, aquela relação, aquele sócio, aquela faculdade, aquele colégio, por que não foi... É porque nem todos celebram a sua felicidade. A gente tem predileções, a gente escolhe: eu quero ser amigo de... E às vezes dá com a cara na parede, né? Porque a gente escolhe mal. A gente pede mal. Onde é que está isso, pastor? Como é o nome do filósofo que falou isso? Jesus Cristo, tá certo? Diz que a gente pede mal, a gente escolhe mal. Diz que a gente nem recebe porque não sabe nem pedir a Deus. Aí a pessoa quer dizer que se pedir certo. Quem disse isso? Jesus, tá certo? Então nem todo mundo celebra a sua felicidade. Nem todo mundo fica feliz de verdade por você. Eu me lembro quando eu era novo, aí entrou uma família, a gente foi pastorear, eu e Leila fui pastorear em Mossoró, e uma família chamou a gente para ir lá, aí depois as mulheres se reúnem para conversar, e os homens se reúnem para conversar outra.
E aí a pessoa lá disse assim, mas Leila, o pastor nem elogiou minha cozinha nova. Aí Leila disse, ele não olha não. Ele não... mas se você contar, ele vai ficar feliz. Entendeu? Então, o meu olhar sempre procurou ser generoso e ficar feliz de verdade com a vitória. Às vezes você está celebrando uma coisa que para os outros não era nenhum motivo, essas coisas extraordinárias, mas era importante para você. Entendeu? Uma conquista que para os outros, porque ele já passou por ter outras coisas, mas aí você quer celebrar aquilo, você vai contar e a pessoa é mesmo, né? Que sorte, né? Aí você dizer que Deus abençoe para você ter essa sorte que ele deu na minha vida, porque ele não está entendendo o mistério das coisas grandes. Então, nem todo mundo celebra. E a gente sabe disso? Não sabe. Então, algumas coisas são retiradas da minha vida, da tua vida, algumas ausências, Deus permite. Ausência aqui não estou falando nada de quem desviveu, não é isso. A ausência que eu estou falando é, às vezes, uma amizade, um casamento, uma relação, um noivado, um emprego, uma sociedade. Aí aquele do nada aí já não deu mais certo de jeito nenhum, e aquela pessoa toma outra direção. É mal? Não. É que não está ligado aos desígnios maravilhosos que Deus tem para a sua vida, entendeu? Mas eu me dava também, mas você não sabe do coração dela. Aí, quando eu estava escrevendo esse sermão, eu estava meditando sobre uma coisa. Jesus Cristo, tem muitos textos no Novo Testamento, Jesus diz assim, e custando seus corações. Você não sabe prescustar. Você não sabe ler por dentro. Você não sabe do coração de ninguém. Você não sabe das verdades de ninguém. Você não sabe o teu amanhã com essa situação, com esse emprego, com esse colégio, com essa viagem, com esse casamento, com essa casa, com esse carro, com esse... Alguma coisa você não sabe, Deus sabe. Amém? Então, por isso que às vezes Deus permite algumas coisas assim, se afastando da vida da gente, né? Por quê? Porque a gente não tem a faculdade, a nossa leitura é imediatista. Ou é pela beleza, ou é porque você é simpático. E todos nós sabemos ser simpáticos. Eu sou um homem de responsabilidade, trabalhei em serviço público federal há muitos anos, e eu lidei com gente que, quando queria as coisas comigo, era um amor de pessoa maravilhosa, e conquistar aquilo, você não tem mais nem acesso ao arraial daquela pessoa, porque quando a pessoa quer, a pessoa sabe ser sedutor. Não estou falando aqui de relacionamento, nem outras coisas que você possa pensar na sua cabecinha. Eu estou dizendo que há muitas maneiras de enganar. E quem é que não pode ser enganado? Deus. Tá certo? Não podemos enganar Deus, tá certo? A gente acha que a pessoa gosta da gente e não gosta. E tem pessoas que a gente acha que não gosta e gosta. Eu já teve gente na minha vida que rapaz, essa pessoa parece que não gosta de mim, mas gostava, entendeu? É o jeito daquela pessoa. Quem é que conhece Deus? E por que eu estou falando isso? Estou falando porque eu estou falando. Hoje, o tema de hoje, tá certo? O sermão de hoje é a rejeição, o lugar aonde Deus começa novas histórias. A rejeição não é uma porta trancada de finitude. A rejeição é Deus modulando. Estou ajeitando aqui a sua estradinha, meu filho, porque, olha, tem coisas lindas para você aqui na frente. Quando tiver intertido com essas coisas aqui do lado, você está... E lá na frente, Deus, com certeza. E eu vou usar muitos textos aqui que vai provar isso. Deus estará nos poupando de coisas que fosse muito mais difícil de sarar, viu? De coisas... Eu poderia. Eu já fiz isso em muitos púlpitos, igreja lotada, contar de trajetórias da minha vida, que eu tinha uma imagem e Deus guardou, não. E lá na frente eu vinha saber que se eu tivesse continuado naquela situação, as condutas iam ser... Tá certo? Algumas rejeições da nossa vida é Deus nos guardando, tá certo? E nesse pacote de rejeição pode ser uma viagem, pode ser um empreendimento, pode ser um projeto, pode ser algo que você ia fazer. Então, algumas coisas, algumas portas fechadas, algumas ausências, algumas despedidas, algumas rejeições, nem sempre é castigo, nem é porque você não tem sorte, não é isso. É Deus nos guardando. Tá bom? É Deus te guardando, Deus te guardando. Por quê? Porque Ele te ama, tá certo? Então, algumas perdas e algumas pessoas que foram afastadas da vida da gente, né?
É, e isso é uma coisa que eu me lembro assim, vejo com muita. Algumas pessoas que eu admirava e que não houve a retribuição da admiração nos tempos, porque a gente nasce numa linhagem de casta inferior, até eu ter o selo real sobre a minha vida de filho de Deus, eu era mais um magrelo branco do cabelo pichain, que eu sou uma mistura de branco com preto, então eu sou um galego do cabelo pichain. Então ficava, aí não tem acesso, entendeu? E as pessoas não valorizavam. E essas pessoas, quando encontram a gente lá na frente, aí ele não sabe quanto a gente evoluiu e ainda quer olhar para a gente com aquele olhar mesquinho, com aquele olhar pequeno, com aquele olhar travado. É mais ou menos aonde ele queria que a gente tivesse, se tivesse enquadrado naquele lugar. O que foi que Deus fez com você? Te poupou, guardou, livrou, tirou e disse: segue minha filha, segue meu filho, vai, né? Por quê? Porque você evoluiu. Olha para você agora, olha para a sua história, olha nas rejeições, olha nas vezes que torceram, né? Igual tinha um filmezinho quando eu era criança, chamava A Feiticeira. Ela torcia o nariz assim, fazia magia, né? Mas tem gente que torce o nariz assim, de desprezo, né? Quantas vezes alguém não é? E franze os lábios e olha esquisito e tal, aquele olhar. E quando encontra a gente, não sabe mais nem, não tem a riqueza de elogiar, de prestigiar, porque aquele coração já era daquele jeito, e você admirava tanto, queria tanto, né? E queria até namorar, queria casar, queria ter emprego, queria ser sócio, queria morar, não sei lá, era tantos quereres, e Deus te evoluiu. Olhe para você agora. Pastor, mas é tanta luta, querido. Ontem eu estava falando de luta, cada dia no seu dia, tá certo? A vida é um compêndio. Se fosse assim a mesma coisa, tudo verde, né? Aí não tem nem tonalidade, verde claro, verde escuro. Seria um negócio, que coisa esquisita, tudo verde. Parece assim a minha plantinha aqui é tudo verde, assim, é tudo verde. Não, 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 não. A vida não é assim, tá certo? São cores, são situações. E tem pessoas que escondem os batentes para a gente crescer. Tem pessoas que são em mão estendidas e Deus foi tão bom para mim porque Ele colocou pessoas que estendeu a mão para mim na hora própria, na hora correta. E eu soube aproveitar, sabe assim, teve uma parte da minha vida que eu não soube muito aproveitar as mãos estendidas, mas quando Deus pacificou meu coração, quando eu tive um encontro com Jesus, cada mão estendida eu via, é aqui o caminho, papai, é aqui, glória a Deus, e Deus foi me fazendo prosperar. O senhor é rico, pastor querido? Para de mania de riqueza, de grandeza, de riqueza. Desde quando isso aí... olha, sabe o que Jesus disse? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, na brechinha do fundo de uma agulha, do que um rico entrar no... Então, a riqueza, o dinheiro é bom, mas o amor a dinheiro é raiz de todos os males, até, né? Então, muitas pessoas que ficavam fechando, o batente estava por detrás dele, você não via, porque seu olhar estava estacionado em algumas causas, algumas portas, algumas pessoas, né? O olhar da gente ali, o que é que Deus faz? Ele permite a rejeição, aquela situação é tirada e você vê. Não tem só um batente, não, tem uma escada, tem uma passarela, tem uma via láctea para você percorrer em grandeza em Cristo Jesus, né? Então Deus permite para que haja essa retirada, para que haja espaço para Deus agir. Para que haja espaço para Deus. Tem causas, coisas e pessoas que sufocam, tomam seu espaço e não resta espaço para Deus agir, porque você está muito ocupado querendo uma coisa que não te deixa voar. Eu não tenho nem asa, você é que não viu. Quem foi que disse que você não tem asa? Eu creio que você tem asa para voar. Aonde? É porque é invisível, não é visto aos olhos, mas vai voar. Você vai voar grande, vai voar alto, vai ser grande, vai ser muito abençoado em nome de Jesus, né? Então, aceitar a rejeição não é fácil, tá certo? Eu tenho algumas formações. E mês que vem eu começo mais duas, porque a gente está fundando o Instituto
Bela Vita, e eu não tenho formação em neurociência, e vou fazer outra especialização em gerontologia. Então, eu estou falando isso porque dá para me entender mais ou menos como funciona algumas ações, algumas das nossas ações, ou como funciona a nossa mente, né? Então, a rejeição não é fácil de aceitar. E a Bíblia, ela fala de tudo que é assunto. Então, eu anotei aqui rapidamente algumas situações de rejeição. Já citei Jesus Cristo, tá certo? Prazer. Algumas pessoas ficam mandando, eu estou com alguns celulares, aí ficam mandando mensagem, primeiro que eu não enxergo. Eu posso dizer com muita frequência, eu sou velho, olha que maravilha. Eu já tracei, já transitei muitas pedras, muitos caminhos, né? Então, fica meu coração, minha gratidão e saber que Deus está com você. Então, eu falei de Jesus que foi rejeitado, mas no Antigo Testamento, José foi rejeitado pelos irmãos, foi rejeitado pela família, foi rejeitado pelo homem que vendia escravo, foi pelo cara da caravana, foi rejeitado pelo homem que vendia escravo, foi rejeitado pela Potifar, foi rejeitado lá aonde ele andava, era rejeitado. Pense uma pessoa rejeitada e tinha explicação para aquela rejeição? Não tinha. Mas o destino final parece muito com essa leitura que a gente fez aqui, né? Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor, que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Foi isso que aconteceu na vida de José. Então, no tempo da rejeição, tipo aquela música, ó vida, ó céus, ó dor, né? Pensa uma vidazinha, aquela nuvizinha na cabeça de José, assim, aquela nuvizinha. Querido, mas os planos de Deus vão se cumprir. Então, cada coisa que se levantava, cada rejeição, cada impedimento, era Deus direcionando, alinhando, e quando chegou a hora certa, Deus abriu as janelas dos céus e derramou ricas bênçãos, a ponto dele alimentar uma nação inteira de ricas bênçãos, de alimento, de cereal, de tudo que fosse necessário, né? Moisés foi rejeitado, a mãe dele teve que botar no rio, depois arranjaram uma princesa lá para cuidar dele, depois ele foi tentar defender os hebreus, foi rejeitado pelos hebreus, depois foi rejeitado pelo palácio, depois foi para o deserto, depois o povo que ele conduzia foi rejeitado, e a destinação de Moisés foi grandiosa. Até hoje o nome de Moisés é falado nos 5 continentes da terra, né? Davi é a própria rejeição. Pelo pai, a mãe nem fala, que a mãe dele não era mãe dos outros irmãos, então a mãe nem fala da mãe dele, não sei nem como é. No filme tem dizendo até o nome da mãe de Davi, mas é assim, os irmãos rejeitados, o Samuel, não, eu gosto é de Saul, rejeitado, o rei Saul está rejeitado. Pense, o endereço fixo da rejeição era Davi. Hoje Davi é tratado o grande rei Davi. Ninguém foi rei tão grande como Davi. No momento da rejeição, não tem explicação, tá certo? Paulo, no Novo Testamento, isso está em 2 Timóteo 4, diz que um homem chamado Demas, ele foi rejeitado por muita gente. Cada rejeição de Paulo tinha uma surra. Essa era a pior, eu acho. Só ele e Jesus que tinha rejeição e surra. Quando eu digo surra, era 39 chicotada. Não uma surrinha assim, vou dar um bolinho politicamente correto, não. Era para verter, cortar a carne e ferir mesmo, tá certo? Então, esse homem Demas preferiu as coisas do mundo do que a amizade de Paulo, feriu o coração de Paulo. Qual o destino de Paulo? Qual foi o final de Paulo? Epístola até hoje, porque lá em Paulo está dizendo que... Tá entendendo? Então, a Bíblia diz, melhor é o final das coisas. E que final? O final com Deus. Tá certo? O final das coisas com Deus. Eu creio, profetizo, declaro sobre sua vida finais maravilhosos. A Bíblia diz, pois eu bem sei os pensamentos que eu tenho de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o final que você está desejando. Então, isso aqui que eu estou declarando é a vontade de Deus na sua vida, tá certo?
E como é que, por que é que eu me culpo quando eu sou rejeitado, em vez de eu dizer, já vai há mais tempo, né? Que a gente no Nordeste assim, já vai há mais tempo, porque é um Tix. Tix é um papelzinho que andava no ônibus aqui, pega um Tix, vai, entendeu? A pessoa até pode, mas de fato, não é assim que funciona. O nosso cérebro, ele prefere criar uma ilusão, porque nós não lidamos bem de não ter o controle das coisas. Quando a gente é rejeitado, você perdeu o controle das coisas. Alguém está no controle lá e a gente, para não perder o controle, diz: não, mas a culpa é minha. E se eu tivesse comigo ainda hoje, às vezes vem coisas muito dramáticas na minha vida ministerial e eu digo: Jesus, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, talvez, entendeu? Porque a gente não gosta de não ter o domínio, né? A gente não gosta de não ter o controle. E é mais fácil colocar a culpa na gente do que admitir, não, foi algo que aconteceu e vamos em frente. Está no controle de Deus, que Deus abençoe essa pessoa e que Deus me abençoe e vai em frente, em nome de Jesus, né? E por que é que dói? Eu vou lhe dizer uma coisa. O nosso cérebro é todo divididozinho em setores, né? Tem as glândulas e tal. E a mesma região que processa a dor física, quando a gente dá uma topada, essa semana eu dei uma topada no dedinho, que o dedinho chega, ficou pro lado assim. O mesmo lugar que processa a dor física é o mesmo lugar, a mesma região do cérebro que processa a rejeição. Você sabia disso? Não é curiosidades, né? É porque para a gente entender como é que funciona. É por isso que dói. Aí entra em quê? Entra em ação a nossa mente, entra em ação a mascarar isso, mascarar a realidade. E para não dizer que a gente perdeu o controle, que a gente não gosta, ninguém gosta de perder o controle, que você tenha consciência disso ou não, ele inventa, não, mas a culpa é sua, e se eu fosse mais bonita, e se eu chegasse mais cedo, e se eu tivesse feito, e se eu tivesse estirado, ou se eu tivesse recolhido. Então, não estou culpando ou deixando de culpar ninguém. Eu estou dizendo que, em via de regra, a gente atribui a rejeição do outro em vez da responsabilidade dele, é o problema dele. Se ele rejeitou, é o problema dele. Deus tem coisas melhores para a minha vida e vai em frente. Não, a gente começa a trazer a responsabilidade para a nossa vida. Quem tem uma mãe abençoada, eu tinha uma mãe abençoada, a mãe da minha esposa, eu vejo, é aquela mulher que fica calada e depois diz, mas não sei o que, não sei o que. 3 palavrinhas maravilhosas e sara a gente por dentro, entendeu? Aí já tira a culpa de cima do filho, né? Hoje em dia, como estão querendo destruir a família no Brasil, né? Então, já querem quebrar os laços e parece que não tem importância a fala da mãe, a fala do pai, a fala de uma pessoa que gosta de você, tem importância sim, tá certo? Então, não é que se você tivesse feito assim, você não muda destino de ninguém, nem o seu. Deus muda, tá certo? A gente vai entortando o nosso destino numa direção e ele vai soprando, vai. Mas tem porta que fecha. Aí quando Deus. Não tem porta. Quando soprou, aí a porta fechou. Não foi o sopro de Deus, porque senão você ia entrar nessa porta, querido, não era o que está planejado para, né? Para o resultado que Deus quer para. Quer ter para a minha vida e para a tua. Falar em ter, né? A mídia de hoje só é a cultura do ter, né? Você vê que as propagandas de ficar rico, né? Jogue isso, role isso, passa o dedinho, aposte nisso, porque sua vida vai mudar, você tem que ter, né? E isso vai, de uma certa forma, ensinando errado a gente lidar com nossas naturezas, porque se eu tenho que ter e ter o controle sobre tudo que tenho, eu não vou lidar bem se eu tenho alguma perda ou alguma coisa que eu considere perda. Nem tudo que sai da minha vida e para da tua vida é perda, entendeu? Eu sou do tipo que se eu for num carro e furar o pneu, eu agradeço a Deus que eu não sei lá o que é que tinha ali na frente, entendeu? Deus tem um controle, eu não tenho, tá certo? E eu estava olhando aqui, eu não vou dizer o nome do pensador asiático, ele tem um nome e tem um apelido. Ele diz,
O apego exagerado é raiz de toda amargura, de todo sofrimento. O apego. Ah, pastor, eu não tenho que gostar. Não, você tem que gostar, mas é lá. Eu estou falando um outro tipo de apego desaprovado por Deus. Tá certo? Aquele deu o que der, é o que eu quero. E eu falei agora há pouco, esse texto, se você quiser depois pesquisar, diz assim: o apego é a raiz de todo sofrimento. Aí você vai ver quem foi que escreveu isso. Eu não quero citar aqui. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, o apego exagerado ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esse dinheiro aqui também simboliza muitos campos da nossa vida, não é só o dinheiro money, né? É a raiz de muitos males. Então, na verdade, não é se você tivesse agido de tal e tal forma, tal coisa tinha terminado de outra maneira. A verdade é que se essa era a vontade de Deus, da forma que acontecesse. Porque verdadeiramente, a vontade de Deus sempre se cumpre na minha vida e na tua vida, né? E algumas rejeições são proteção, são proteções para a minha vida, para a tua vida, né? A proteção divina de Deus. Hoje eu pensei em tanta coisa na hora de fazer esse sermão. Quando eu falei trajetórias, caminhos, até viagens. Quando a gente fala em viagem, pensa logo no avião, mas não é só um voo de avião que a pessoa perdeu e poderia ter acontecido. É as trajetórias da vida, né? As coisas que a gente planejou, as coisas que a gente desejou, né? As coisas que a gente queria demais. E às vezes as portas se fecharam. Né? A gente queria porque queria, sabe aquele menino teimoso, quero porque quero, e as portas se fecharam. São proteções de Deus. Às vezes eu demoro um pouquinho porque tá a luz aqui bem em cima do meu olho, e como eu já operei esses dois olhos, aí às vezes reflete, eu demoro um pouquinho para enxergar. E falar enxergar, os nossos olhos não veem as contaminações que estão no caminho. Não estou falando contaminações biológicas, de germe, de bactéria, as contaminações espirituais. Então, algumas trajetórias, alguns caminhos, algumas coisas que a gente pretendeu trilhar e as portas se fecharam, mas estava tudo certo, é porque você não viu os laços de passarinheiro que tinha no caminho. Você não viu as contaminações espirituais que estavam no caminho. Aquele que te guarda vê. Jesus Cristo vê, né? Mas eu tive perdas, né? Querida, às vezes a pessoa perde um remo, perde uma vela, mas se você tivesse insistido naquele caminho que talvez Deus lhe traga a memória agora, você tinha perdido o barco. E o necessário é que você tenha um barco para Jesus estar nele. Eu gosto muito desse simbolismo, dessa metáfora, Jesus no barquinho da nossa vida. Eu acho que esse é um marco do meu ministério. Então, às vezes, um remo fica para trás, às vezes uma vela substitui, retrabalha, vai outro, tá certo? E sobre trajetórias, é porque nós somos dados e somos estimulados, né? Hoje a gente vive o universo da otimização. Tem especialista em otimização. 5 segredos que você não sabia. Eu não sabia nem que eu precisava. Coisas que você não sabe nem como é que chegou vivo até aqui. Quando você vai ver, é o cara ensinando como usar uma bucha de lavar prato. Que segredo é? Então, ficam ensinando caminhos a você, ficam ensinando direções a você. Aí daqui a pouco a gente está analisando, não, mas isso. E Deus, né, guarda, não, a tua trajetória é um pouquinho mais longa. Eu até separei um texto, pelo menos, em Êxodo capítulo 13, 17, eu falei de Moisés. Moisés foi lá, tirou o povo do Egito, e se Moisés saísse do Egito e fosse direto para o lugar que estava designado como terra prometida, e hoje é Israel, seria
pouco tempo de viagem, tá certo? Mas Moisés foi por outros caminhos. E esses caminhos demoraram 40 anos. Então a pessoa diz, olha aí a lógica de Deus, o influencer fulano de tal falou que nem toda reta é o caminho mais perto, porque tem um círculo, a hipotenusa, não sei. Então, tem muitas explicações. Agora, a razão real das coisas, só quem sabe é Deus. Esse texto que eu disse a você, Êxodo capítulo 13, diz o seguinte, que Deus não permitiu que eles fossem por esse caminho mais perto, porque no meio do caminho, tá certo, tinha os filisteus, e ali era uma multidão de pessoas que tinham acabado de sair da escravidão, sem armas, sem resistência, fragilizado, com medo, tinha acabado de levar uma carreira de faraó. Se eles tivessem preparado para brigar, eles tinham brigado com o faraó. Não, era um povo que não estava preparado. Aí Deus disse, então, para que não houvesse uma grande tragédia, e muitos morressem ali e o resto voltasse para a escravidão, Deus alongou o caminho. Então, às vezes, algumas trajetórias da minha vida e da tua vida é mais longa porque você não sabe os filisteus que estão plantados ali na frente e eles estão preparados para a guerra. E às vezes a gente não está. Tá certo? Então, às vezes e muitas vezes, das muitas milhões de vezes, quem tem que defender a gente é o escudo e fortaleza chamado Jesus Cristo, tá certo? Então, a gente quer aprimorar tudo, né? Eu não gosto, eu gosto das coisas bem maturadas, até eu cozinhando, eu ensino a minha filha a cozinhar, eu gosto de temperar, eu gosto de preparar. Se eu for fazer um churrasco, eu peço para a Leila temperar a carne antes, quando eu vou fazer o churrasco, já tá. Eu gosto das coisas com o tempo correto, entendeu? Essas coisas de tudo com pinote para enganar, pensa que está enganando o outro, pensa que está enganando você e pensa que está enganando Deus, não engana ninguém. O caminho bom é o caminho perfeito, o caminho do que é firme, o caminho sólido, tá certo? O caminho sólido, né? Então, a gente não vê as batalhas que tá lá na frente, né? E uma vez eu vendo um pregador, hoje é muito fácil ser pregador, porque você entra no IA e pede para ele escrever qualquer coisa. Eu quero ver fluir da tua boca assim, 50, 60 versículos, pregadores da minha geração, a gente está falando, vem 5, 6 versículos do coração para a mente, e a gente pode usar qualquer um deles, porque Deus vai alimentando, entendeu? São anos de andar com Jesus. Então, eu vi um pregador dizendo, então, se Deus tivesse tirado do Egito e levado direto para a terra prometida, porque morreu milhares e milhares no deserto nesses 40 anos. Aí eu não gosto de ver as coisas e não ir pesquisar, eu digo, pronto, vamos pesquisar. Fui lá olhar, a expectativa média de vida, talvez você fique até chocado, mas no Brasil aqui não era diferente, até poucos anos atrás. Eu sou de uma geração com uma pessoa com 50 anos era velho, você acredita nisso? Eu tenho mais de 60. A pessoa com 50 anos, na minha geração, era velho caindo os pedaços. Já uma pessoa, não, é muito velho, tem 50 anos. E outra geração mais antiga, aí é que... Então, para esse povo do Egito, a expectativa de vida de um escravo, não é um escravizado politicamente correto, era um cara que estava lá com um grilhão, com ferro apanhando, sem poder comer, era escravo mesmo lá no Egito. Era isso que faziam com ele, não tinha valor, era comprado, vendido, não tinha honra, não tinha nada. A expectativa de um escravo no Egito era de 35 anos. Viveram 40 no deserto, está no lucro. Tá certo? E por que que Deus permitiu que... primeiro, não tinha ancião lá no Egito, não tinha. Por quê? Aos 35 anos o cara morria, lá no deserto começou a ter ancião. Não tinha, no deserto, apesar do caminho ser mais longo, não tinha mortalidade infantil. Você já estudou a respeito disso? Não tem, pode pesquisar na Bíblia, não tem não, mortalidade infantil não. Então tem deserto, mas não tem mortalidade infantil. E lá no Egito tinha, entendeu? Quando não tinha o próprio... Pode olhar o texto lá, diz, pode mandar matar, tudo que é menino. O faraó mandava. Por isso que a mãe de Moisés pegou ele. O nome Moisés quer dizer Moshe, tirado das águas. A mãe dele pegou, fez uma cestinha, botou betume para não afundar, botou Moisés em cima e vai, andorinha, né? Então, olha como a leitura da gente, a gente quer tirar vantagem, tem que ser rápido, que seja feliz, que seja uma bênção, que seja um sucesso e que traga paz. Esse negócio que tem que ser rápido é desses motivacionais que tem aí,
Eu escrevo livros motivacionais, mas eu pelo menos procuro fundamentar na santa palavra de Deus, né? Então, lá no Egito tinha roupa? Tinha não. Vai ver as imagens do povo. Nem os egípcios tinham roupa, eles usavam aquela tanguinha de pano. Né? Nem os que tinham muito dinheiro tinha joia, mas roupa não tinha essas roupas. Tinha aqueles aparatos e não sei o que, joia. Roupa não tinha. Imagina os escravos, não tinha não. E lá no deserto, o cuidado de Deus. Diz que, pronto, nascia um menino. Aí fazia uma sandalinha para ele. E fazia a roupinha. Não precisava mais trocar aquela roupa. Primeiro que não tinha lavanderia, era deserto. Aí então, Deus eu não sei como é que fazia, mas a roupa não havia, não ficava dura de sujo, não havia isso. E era uma coisa maravilhosa. À medida que a pessoa ia crescendo, a roupa ia crescendo com a pessoa. As sandálias não se gastavam. Ele podia andar no deserto o dia todo. E quando ele chegasse de noite lá, a sandália estava top de linha. Não era daquela marca daqui do Brasil que foi boicotada, não. Não era daquela marca, não aguentaria o deserto, não. Essa aqui era a marca de Jeová, tá certo? Então, algumas medições que a gente tem e toma como perda de tempo, perda de vida, eu teria tomado uma decisão melhor. Quando a gente vai estudar, depois que assenta um pouquinho e disse, é isso mesmo, se eu tivesse... Rapaz, o cara disse, olha, se você tivesse isso naquele dia, sabe que estava lá, o cara, né? Uma vez eu trabalhava num lugar chamado Santo Antônio do Salto da Onça, na repartição, e uma vez a gente, como eu tinha que viajar muito, aí era carona no que desse. E uma vez eu não achei uma carona por um caminho e fui por outro caminho. E o cara disse, rapaz, ainda bem que tu não foi por ali. Tava lá os policiais que estavam esperando aquele cangaço. Aqui no Nordeste tem cangaço que assalta. Um pilotão enorme, teve um tiroteio lá maior do mundo. Quer dizer, tem coisas que eu queria até mais perto, que saía na zona norte de Natal, de lá era pertinho de casa, economizaria meu tempo. Lá vai eu por outro caminho muito mais longe. Mas por quê? Porque Deus sabe, Deus vê, tá certo? Então nem toda viagem frustrada, nem todo caminho frustrado, nem toda expectativa, projeto, não, porque era meu projeto e eu planejei tanto, querido, vá nos planos de Deus. Coloque seus planos na mão de Deus, que aí eu sei que você vai caminhar e a roupa vai, tá certo? Então, cada porta fechada, cada pessoa que saiu da nossa vida é o início de alguma coisa melhor. Isso não é retórica, tá certo? Coisa que é uma grande perda. Hoje eu fui novo, pode gente até me ver velho desse jeito, não acreditar, mas eu já fui novo. Teve um tempo que eu até namorei quando era novo, e aí era aquele novo apaixonado que namorava. Aí acabou o namoro, e hoje eu sou tão abençoado, sou casado, tenho um filho lindo. E se tivesse ficado lá, eu sei lá, eu poderia até querer saber se eu quisesse, mas eu sei que destino melhor tem Deus para mim e para você, tá certo? Então Deus permite portas fecharem, porque algumas portas têm perigo do outro lado. E eu já vi isso muitas vezes na minha vida, né? Alguma coisa escondida, literalmente, alguma coisa escondida num canto, num mato, um animal peçonhento, uma armadilha, uma coisa. Então, tem portas que Deus fecha na minha vida e na tua vida, é porque tem perigo do outro lado da porta. Mas ele nem explicou. Eu não vejo muito lugar aqui na Bíblia Deus explicando as coisas, não, viu? Eu vejo ele agindo, explicando. E como é que a gente vai saber? Deus usa o tempo para esclarecer, tá certo? A Bíblia usa revelar, né? Então, Deus usa o tempo para revelar as coisas. Que nos poupou de dores desnecessárias, de perdas irremediáveis, irrecuperáveis, de perigos ocultos. Então, o tempo, né? E por que Deus não revela tudo para a gente? Mais uma vez, voltando para a mente.
nós não temos capacidade de absorver toda a verdade. Até uma notícia que, acho que uma criança botou aqui beijo. Deus abençoe. Como é uma criança e botou um monte de coisinha, então que Deus abençoe, tá certo? Quando a gente vai dar uma notícia, a gente não chega devagarinho, não vai paulatinamente, passando aquela informação, para que dê tempo do nosso cérebro processar. Por quê? Porque a gente tem um monte de defesa. Senão colapsa tudo, descompensa. Tá certo? Então, Deus, o tempo. O tempo é o amortecedor da graça de Deus. Vai demorando o tempo, às vezes num sermão, às vezes num hino, numa música, às vezes num alguém falando. Aí chega aquela informação para a gente e você diz, eita, olha aí por que foi, tá certo? Você toma conhecimento de uma coisa que estava encoberto. Então, o tempo é o amortecedor da graça de Deus, né? E Paulo fala até a respeito dessa questão da nossa capacidade de absorver a coisa. Quando eu era criança, eu comia o leite, né? Eu comia como criança, vivia, brincava como criança. Hoje sou grande, eu me alimento do sólido e recebo as coisas de gente grande. No tempo certo, coisas serão esclarecidas na minha vida e na tua vida. E enquanto isso, pastor Marconi, confia, tá certo? Não precisa nem soletrar. Confia em Deus, confia em Jesus, confia no plano de Deus, tá certo? E rejeição não é símbolo de fracasso. Isso aí é uma defesa do teu cérebro. Já expliquei no começo. Não, cheguei agora, pastor, não vi. Amanhã, mais tarde, você volta o vídeo e vê lá do começo, tá certo? Rejeição não é fracasso. Pare com esse negócio de... chama-se autossabotagem. Você fica procurando culpa em você de uma coisa que foi uma ação de uma outra pessoa. Eu tenho umas amigas, eu tenho uma amiga que é delegada que ela diz assim, pega o beco. Pensa uma pessoa bem decidida na vida, entendeu? Ela não sabota o cérebro dela e nem você vai também, tá certo? Rejeição não é fracasso. E por que acontece? Porque não estava alinhado ao seu destino. Deus te ama, Jesus te ama. Ele deu o filho dele e o filho dele morreu por você. Ele te ama. Não tinha um destino mais duro do que o de Jesus, de ser ferido, açoitado, machucado, cuspido, humilhado, crucificado e morto. E ressuscitou para garantir um destino em Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que eu queria também lembrar agora, e eu misturei 3 versículos aqui agora, é vida em abundância. Então, assim, aí fica aparecendo os versículos na cabeça, né? Deus nos dá vida e vida em abundância. A gente, não, mas eu preferia a vida medíocre com fulaninha, com fulaninho. Mas acontece que Deus não quer vida medíocre para você, tá certo? E os desígnios dele que está estabelecidos sobre... Nós temos o livre-arbítrio, temos. Mas Deus vai se esforçar muito para que você seja feliz, que você seja abençoado, que você seja vencedor. Porque esses são os desígnios daqueles que são chamados filhos de Deus, tá certo? Então, tem coisas que não estão alinhadas com o seu destino. Hoje eu moro num... Eu me casei nessa cidade que eu moro. Quando eu casei com a Leila, ela era só uma mocinha do interior, né, que trabalhava no comércio com a mãe dela. Mas hoje, olha como está alinhado meu destino. Hoje eu comprei uma casa nesse interior e moro aqui, não moro mais na capital. Então, Deus coloca pessoas que estão alinhadas ao destino da gente, tá certo? Aquilo que ele tem reservado de melhor para a nossa vida. Por quê? Porque ele te ama, entenda. Mas ninguém... porque você tem lidado com muita gente que não lhe ama, aí você se sente rejeitado e Deus está passando assim o sopro do... Não é aspirador, não, é aquele soprador. Vai tirando aquelas impurezas tudo e algumas coisas têm que se afastar da minha vida para gerar espaço para Deus agir na minha vida e na tua vida, né? Então, muitas vezes, eu orei, eu não sou muito de ficar orando pedindo das coisas, né? Eu oro pedindo a Deus, assim, por as causas das pessoas que eu acho importante, por coisas da minha família que eu acho importante, mas de pedir as coisas, eu olho com o olho pidão. Quem me conhece sabe, eu olho para Jesus, eu quero um violão, quero um relógio.
quero uma flauta, aí eu fico olhando, aí Jesus, olha ele atrás da, entendeu? Eu fico namorando uma caminhoneta velha que eu queria, ficar namorando com a caminhoneta. Ah, Jesus, pode deixar. Quando chegou no dia, Jesus botou uma caminhoneta com uma placa bem grande. Vende-se! Aí eu sei que era Deus mesmo. Então, a gente implora por coisas, a gente se agarra em coisas, né? E essas coisas podem ser pessoas, emprego, amizade, relação. E não permaneceram na nossa vida porque não estava alinhado à destinação maravilhosa do que Deus tem para a tua vida. Mas, pastor, é porque até hoje é muita prova. Eu acabei de falar do deserto. Se fosse para pregar um sermão todinho falando das minhas provas, você não ia. Ou hoje está só o pastor Marconi falando das lutas. Não. Cada um com sua tem as provas, sim, mas tem muita vitória da parte de Deus. Tem tempo próprio para cada coisa, tá certo? Tá na prova, vai passar. Tá na tempestade, vai passar. Tá no deserto, vai passar, tá certo? Então, vai ser diferente. Então, a rejeição é tipo um diagnóstico. Olha como a gente vai ver diferente agora as coisas. Eu sou rejeitado, eu sou muito. Aí coloca muito. Não, aí vamos mudar a maneira da gente ver a coisa, né? É o diagnóstico. Você está querendo encaixar uma peça que não é compatível. Hoje na internet a gente vai comprar um negócio nos aplicativos e diz: essa peça é compatível com esse ventilador? Aí o cara lá responde: não é compatível, não. Então, isso foi uma maneira figurativa de demonstrar. Tem pessoas, coisas, situações e coisas que você está orando, pedindo, se rasgando, morrendo de chorar, que não é compatível com o projeto original, querido. E a peça certa, claro que vai chegar. Quem criou, quem fez, ele produziu o original e fez as peças sobressalentes. As peças não é nem sobressalentes, que vão se encaixar perfeitamente, tá certo? Então, se tá dando muito assim e saiu, é porque não é compatível com o projeto maravilhoso que Deus tem para a tua vida, né? Então, a gente não precisa ter medo de abandono, né? Ter fé é diferente de ter teimosia. Não fica insistindo. Olha, depois não venha, pastor, me divorciei porque eu não mandei ser divorciado ninguém. Nem mandei casar também. Eu estou aqui dizendo para você ter temperança na sua alma, para você não jogar sofrimento na sua alma, não jogar um sentimento na sua alma que não é da vontade de Deus. E aceitar a vontade de Deus, os caminhos de Deus para a sua vida. Tá certo? Então, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Às vezes a gente está travando o milagre de Deus na sua vida. Esse texto de Samuel é o nome do próprio profeta. E Saul estava dando trabalho demais, a ponto de Deus se aborreceu com Saul e disse: não quero mais ele como rei. Está dando trabalho demais, esse homem trabalhoso, e o homem se mexeu com feitiçaria e fez um bocado de coisa. Aí Deus, não quero mais ele como rei, não. Aí o Samuel começou a chorar. E começou a berrar, e aí Deus disse: até quando você vai ficar chorando por alguém que eu já disse que eu não quero mais ele? Encha seu vaso de azeite. Então, eu achei tão lindo pronunciar isso para você hoje. Encha seu vaso de azeite. Encha o seu vaso de azeite. Olha, eu escrevi aqui. Ó. Encha o seu vaso de azeite. Porque ele disse: porque eu tenho promessa nova para Israel. Vá ali, tem um menino lá chamado Davi e unja ele. É rei que eles querem? Pronto, eu tenho um rei. Então Deus tem soluções melhores. Encha o seu vaso de azeite. Deixa de reclamar, entendeu? Eu fiquei insistindo, né? Eu chorando, né? Samuel aqui estava chorando, né? Eu quero porque eu quero. Não está alinhado a teu destino? Glória a Deus, aleluia, né? Às vezes é uma amizade. Né? Às vezes tem uma amizade com a pessoa. É porque o outro não presta? Não. Olha, Abraão e Ló, eles eram amigo, tio e sobrinho, além de amigo. Chegou uma hora que não estava dando mais certo caminhar. Abraão chegou e disse: escolha aqui para frente, olha.
Você pode escolher para esse lado. Se você escolher para esse lado de cá, eu vou para esse lado de cá. E se você escolher para esse lado de cá, eu vou para esse lado de cá. O Ló olhou, aí viu plantação, ravinas, vales, tudo verdinho desse lado. Ele disse, eu quero esse lado. O Abraão disse, não tem problema, eu vou para o lado de cá. Que Deus abençoe. Entendeu? É porque Ló era ruim? Não. É porque Deus ele tem desígnios diferentes. Tá certo? Tem destinações diferentes. Bênçãos, cada um com o seu quadra-qual. Mas há tempo às vezes, de tomarmos caminhadas diferentes, tá certo? Não é porque seja mal. E eu falei aqui de orações, quantas coisas eu não orei quando eu era mais novo, né? E eu posso dizer a você, aonde é que você estava se Deus tivesse atendido as suas orações? Desde quando você se lembra? Veja quanta coisa Deus te poupou. Ou como você já chegou bem mais longe, esperando no favor de Deus. Ah, pastor, não vou orar. Claro que você vai orar. Eu estou dizendo que nem tudo que a gente ora e quer é apropriado para... A Bíblia diz, nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então tem coisas que não convêm, tá certo? Quem conhece? Eu não. Quem conhece isso é Jesus, tá certo? E muita coisa do que a gente lamenta perder é o que impedia de você chegar bem mais alto, bem mais distante, bem mais fortalecido, bem mais sábio, bem mais próspero, né? Mas tem coisas que a gente chora durante algum período da nossa vida, mas aquilo, se a gente tivesse assistido, não teria a paz que você tem hoje. Tá certo? Você não tem que se diminuir se foi rejeitado. A partir de hoje está proibido. E está proibido também tentar caber em lugares que é menor que você. Porque Deus vai continuar fazendo você crescer. Deus vai continuar te aumentando da graça dele, da bondade. E você querendo caber numa coisinha pequenininha, apertadinha. Tá certo? A grandeza de Deus é sobre sua vida. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Estou já terminando. Olha as promessas de Deus. É só coisas assim de impressionar. Eu conheço tuas obras. Então, de cara, pode ficar tranquilo. Deus conhece. Deus conhece. Jesus conhece. Eu conheço tuas obras. Eu tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Então, teve portas que, querendo você entender ou não, Deus permitiu que fosse fechado. Mas ele tem posto diante de você portas abertas que ninguém pode fechar. Ele não vai fechar e ninguém vai poder fechar. Tá certo? Ninguém poderá fechar as portas de bênção do Senhor. Ah, pastor, mas eu estou em tempestade. O meu penúltimo sermão, eu falei em tempestade. Tem horizontes que só aparecem, eu não disse naquele sermão, mas estou dizendo agora, depois que a tempestade passa. Quando acalma a tempestade, ele olha lá e terra à vista. Tá certo? Quando essa tempestade passar, você vai ver as coisas maravilhosas que Deus traçou para a sua vida. Tá bom? Depois da tempestade. Deus está dando novas direções para a minha vida e para a tua vida, né? Caminhos maiores, melhores, mais seguros. E se você não entende, mais uma vez eu vou dizer, Deus não tem muita coisa que Deus não explica, não. Confia, tá certo? João, quando eu falei confia, porque a própria Bíblia, ele nos ensina que tem coisas que a gente não entende no momento, tá certo? João capítulo 13, versículo 7. Disse Jesus. Não, eu queria uma explicação.
Eu vou lhe dar uma resposta da parte de Deus. Disse Jesus: o que eu faço hoje, você não sabe, mas entenderá depois. O tempo é o amortecedor da graça de Deus. Eu falei lá atrás, agora há pouco, né? Na frente a gente vai dizer graças a Deus que eu não, tá certo? Em vez de dizer a culpa é minha, se eu tivesse feito isso, isso não teria acontecido, você vai dizer graças a Deus que, olha o que é que tinha reservado lá na frente. Deus vai saber fazer você saber dessas coisas, né? Porque nem tudo que parece perfeito é bom para você. Algumas coisas que parecem bonitinhas são armadilhas. A maioria das armadilhas para os animais parece aprazível aos olhos. Parece docinho, parece colorido. Se não for assim, não pega animal nenhum. As armadilhas têm que parecer atrativa mesmo. E a gente não sabe discernir. E Deus tem guardado você, meu filho, minha filha. Isso é uma palavra profética para a sua vida. Tá certo? Isso é uma palavra profética. Deus está nos ensinando. É porque eu não reajo bem. Deus está nos ensinando humildade, né? Limpando o nosso coração. Bem-aventurados os mansos e humildes de coração, estes verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, também estes verão a Deus. Eu tenho muita coisa no coraçãozinho da gente. Às vezes está faltando humildade. E você quer ver Deus na tua família, no teu lar, no teu emprego, no teu comércio, na tua faculdade, no teu afazer, na tua saúde, né? Tem que limpar, tirar algumas coisas. Como é que limpa? Realmente tem que sair algumas coisas da nossa vida. Aí, às vezes, Deus vai e permite que algumas coisinhas vai tomando uns destinos da graça, da bênção de Deus, né? Em outros caminhos, e a gente vai trilhando aquilo que Deus tem, né? Bem-aventurado é você. Então, se algum plano falhou na minha vida, na tua vida, eu acho que é as crianças dizendo, gosto de vocês, só pode ser coisa de adolescente. Deus abençoe você, Deus abençoe você, tá certo? Deus vai levar você, Deus te valoriza. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Deus vai te levar a lugares e pessoas que te valorizam. A gente queria insistir com pessoas que não nos valorizam, em ambientes que não nos valorizam, em coisas que não nos valorizam. Não agrega valor. Essa palavra agrega valor está muito em moda hoje, né? São palavras que é usada na internet. Deus não agrega valor, não. Ele vive. Você. Mas como é que eu sei que eu sou precioso para Deus? A Bíblia compara você com a pedra preciosa que adorna a coroa do rei, somente. E como é que eu sei que, assim, que é uma coisa bem íntima? Ele diz que você é a imagem da pupila do olho de Deus. Olha, quem é que vai botar o dedo no olho de Deus? É o cuidado, é a maneira tão precioso que você é para Deus, tá certo? E se a gente está se sentindo pequeno, diminuído, rejeitado, é porque não chegou ainda no destino que Deus está traçando para a tua vida, né? Se houve perda, se teve porta fechada, é porque Deus, veja dessa forma. Isso aqui não é poesia. Isso aqui são verdades bíblicas. É Deus te protegendo. Deus te protegendo. Tá certo? Direcionando você para a paz escolhida. Tem coisas que a Bíblia diz, há caminhos parece para a vida, mas o final dele é morte. Tá certo? Eu vou finalizar com Colossenses 3,15. Que diz que a paz e a bênção é uma escolha. E hoje podemos fazer a escolha certa. Primeiro, colocar Jesus como prioridade na sua vida, no seu lar, na sua família. Escolher os planos de Deus. Pai, eu reconheço que sou finito. Por mais que a pessoa tenha tanta capacidade, inteligências, uma cognição altíssima, mas eu não tenho a capacidade de discernir literalmente
Porque só os anos fazem isso, e mesmo assim nunca vai se aproximar da sabedoria de Deus, de saber o que é bom ou não para a minha vida e para a tua vida. Que Deus ministre refrigério, força, ânimo, saúde, bem-estar. Que Deus ministre confiança, que Deus retire toda dor, que Deus clareie tua mente e ilumine a tua alma e você veja os planos maravilhosos que Ele tem para a sua vida. Eu sou o pastor Marconi Teixeira e fazemos o programa Dias Melhores. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Fica na paz. Agora as paciências devagarinho para encerrar todos esses aplicativos, um por um.